Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Igreja boa de Bíblia é assim mesmo. Lembrando que na sexta-feira nós temos escola bíblica. Você que ama a palavra não pode deixar de estar na nossa escola bíblica. Marcos 5, 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Olha só o que eles disseram. O que eles disseram para Jairo: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Versículo 36. Olha o que diz. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Essa passagem, o seu contexto está na parte em que Jairo vai mandar chamar a Jesus. Perdão, porque a sua filha está enferma. O texto diz que ela está terrivelmente enferma. Era uma enfermidade que estava para a morte. Ele vai a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Ele adora Jesus. Aleluia. E ele pede para que Jesus vá à sua casa, socorrer a sua filha, fazer algo em favor da sua filha. Só que o texto vai dizer que enquanto eles estão caminhando para a casa de Jairo, a multidão o acompanha. E uma mulher que está há 12 anos, padecendo de uma hemorragia, um fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, no mesmo instante ela é sarada. Jesus então para, e ele procura a mulher, ele diz: quem foi que me tocou? Pedro vai dizer: mestre, todos te oprimem e te apertam. E você pergunta: quem me tocou? Só que Jesus, ele disse assim: não foi um toque qualquer. Foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher se revela, diz que foi ela que tocou, diz qual é a situação. Jesus diz para ela: minha filha, vá em paz, a tua fé te salvou. E nesse instante é que nós chegamos na parte onde nós lemos. Quando ele está falando para a mulher, Jesus está falando para a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Alguns da casa de Jairo vão chegar a ele e vão dizer assim: Jairo, para de incomodar o mestre, a sua filha morreu. E o texto diz, que nós acabamos de ler, Jesus, ao ouvir tais palavras, Jesus, ele vira para Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. Jairo não temeu, Jairo creu. E no final, o milagre aconteceu. Aleluia. No final, milagre aconteceu na vida da sua filha. Esse é o contexto da passagem que nós lemos. E agora nós vamos para as lições que o Espírito Santo, ele quer falar ao meu e ao teu coração. E eu quero me concentrar exatamente nisso. Qual foi a primeira coisa que disseram para Jairo? A primeira coisa que disseram para Jairo foi os da sua casa: Jairo, para de incomodar o mestre.
disseram para Jairo: Jairo, despede Jesus, vamos para casa sepultar a sua filha, porque a sua filha morreu. Estão dizendo para Jairo o seguinte: Jairo, acabou. Jairo, não dá mais. Estão dizendo para Jairo: Jairo, não tem mais o que fazer. É isso que estão dizendo para Jairo. Porque olharam para a situação na casa de Jairo. Qual é a situação? Morte. Mediante aos olhos humanos, morreu, não tem mais o que fazer. Mediante aos olhos humanos, morreu, acabou. Só que tem um detalhe, aleluia. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus estava indo para a casa de Jairo, aleluia. E por quantas das vezes nós ouvimos esse tipo de vozes? Que vozes, pastor? As vozes que dizem para nós assim: não dá mais. Estão dizendo para Jairo assim: para de incomodar o mestre. É a mesma coisa de dizer para você assim: ó, para de orar, porque para essa situação não tem jeito. É a mesma coisa de dizer para você assim: por aquilo que você tem orado, para de clamar, porque não tem jeito. Aleluia. Oh meu Deus. Quantas das vezes você ouviu isso? As vozes de desânimo, as vozes que querem te colocar para baixo. Sabia disso? Sabia que no momento do problema tem muita gente que vem e se aproxima, mas não para falar, né? Palavras assim: não, vamos acreditar, vamos ter fé. Tem muita gente que se aproxima da gente para querer colocar a gente para baixo. Tem muita gente que olha a nossa situação e diz a mesma coisa: não dá mais. São vozes de desânimo, são vozes de murmuradores, são vozes daqueles que não acreditam, são vozes daqueles que não vivem. Mas só que em contrapartida, me disseram para Jairo: não dá mais. Só que Jairo não estava sozinho. Jesus estava perto de Jairo. Jesus estava perto de Jairo. E Jesus disse para Jairo: não temas, Jairo, creia somente. A despeito do que disseram para Jairo, Jesus está dizendo: não temas, creia somente. Jesus me manda dizer para alguém aqui nessa noite, o Espírito Santo me manda dizer para alguém aqui nessa noite: a despeito do que disseram para você, mediante ao problema que você está vivendo, ei, aleluia, será que tem alguém para receber aquilo que eu vou declarar? Ei, receba nessa noite: a despeito do que disseram para você, mediante a situação que você está vivendo, saiba de uma coisa: não é o homem e nem a circunstância que tem a última palavra. A última palavra quem tem é o Senhor Jesus. A última palavra ao teu respeito quem tem é Jesus. Então não importa o que a circunstância esteja querendo dizer para você. Não importa o que os médicos, eu sei que os médicos eles são formados, eles estão ali, mas não importa o que o médico diz para você. Porque a nossa vida não está nas mãos de homens, a nossa vida está nas mãos de um Deus que é todo poderoso. Será que tem alguém que crê nele aqui nessa noite? A tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A vida dos teus filhos estão na mão do Deus Todo-Poderoso. Então não pare de clamar porque tem alguém do teu lado que não acredita. Saiba que tem um Deus do céu dizendo para você: não temas, porque eu é que tenho a última palavra. Arabaçu e andará. Quando Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, creia somente. Jairo precisava, presbítero Kleber, fazer uma escolha. Qual escolha, diaconisa Gina? São escolhas que nós temos que fazer todo dia. Ou damos ouvidos a quem não acredita e desistimos, abrimos mão,
ou nós damos ouvidos àquilo que o Senhor liberou ao nosso respeito. Ou você dá ouvido à voz dos murmuradores, ou você dá ouvido à voz daqueles que não estão vivendo, que não creem, ou você dá ouvido ao Deus Todo-Poderoso. É uma escolha que você tem que fazer. São escolhas que nós fazemos. Porque por muitas das vezes, nem são pessoas, mas às vezes somos nós mesmos, sabia? Que olhamos para a situação e dizemos assim, ó, realmente, já era. Realmente, não dá mais. Às vezes somos nós, que olhamos para o que estamos vivendo e desacreditamos. Só que como eu disse, sobre a nossa palavra, sobre a nossa vida, está a palavra do Deus Todo-Poderoso. O que o Senhor já liberou ao teu respeito? Qual foi a palavra que Ele ministrou sobre a sua vida? Qual foi a palavra que o Senhor liberou ao teu respeito? Traga a memória agora. Arabaçu e andará. Talvez você não está se recordando, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Todo dia eu abro a Bíblia. E tem vezes que eu abro a Bíblia e eu vou ler aquilo que o Senhor está falando ao meu respeito. Aqui, ó. Ele diz para mim, Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não há impossíveis. Meu Deus do céu. Porque para Deus não há impossíveis. Eu abro a Bíblia também, diaconisa Fabiana, e na palavra está escrito assim, ei, diaconisa Gina, agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem? Aleluia! Oh, que coisa poderosa, que coisa poderosa! Eu abro a Bíblia e vejo um Deus que criou os céus e terras, e que pelo poder da sua palavra trouxe à existência aquilo que não existe. Aleluia! Eu vejo um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Então as vozes contrárias podem gritar o que quiser, podem falar o que quiser ao meu respeito, ou ao respeito da minha situação, mas enquanto houver a palavra dos céus liberada sobre a minha vida, o que vai prevalecer é a palavra que o Senhor liberou ao nosso respeito. Será que tem mãos aqui para receber? Levante a tua mão, porque independente do que estão dizendo para você, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Arabaçu e andarabaçu e andará. Iribicantarabaçu e andará. O que vai prevalecer na tua casa é a palavra de Deus. O que vai prevalecer sobre o teu casamento é a palavra que o Senhor liberou ao teu respeito. E é tão interessante isso. São escolhas que nós temos que fazer, igreja, mediante ao que nós estamos vivendo escolhas. Só que há um problema. Dar ouvidos às vozes daqueles que não creem, tem um problema. Qual? São vozes que me levam a desistir. São vozes que me paralisam. Imagina se Jairo dá ouvidos às vozes de pessoas do seu círculo. Porque o texto, você vai ver no texto, que o texto está dizendo assim: chegaram alguns do principal. É alguém do círculo dele, é alguém que convive com ele, é alguém que está diariamente com ele. Escuta isso, não se surpreenda. Nem sempre aqueles que estão ao seu redor, nem sempre aqueles que estão perto de você,
nem sempre eles vão ter uma palavra de ânimo para você. Por muitas das vezes são esses do nosso círculo que dizem para nós, ó, não dá. E aí, o que fazer? Olha só. Se Jairo decide dar ouvido aos dos seus círculos, as vozes do desânimo, as vozes da incredulidade, sabe o que iria acontecer com ele? Ele iria para casa, pegaria a sua filha, prepararia o cortejo, iria sair para sepultar a sua filha no cemitério, sepultaria a sua filha. Agora, quantos sonhos estão sepultados porque você deu ouvido a vozes que não acreditam? Quantos planos não saíram do papel porque você deu ouvido a quem não ouvia, a quem não devia ouvir? Você não só ouviu, mas o problema não é só ouvir, é absorver e seguir. O problema é você não blindar o teu coração contra essas vozes. Esse é o problema. Quantos planos, quantos projetos você planejou para a tua casa, e aí veio Satanás e semeou no teu coração dizendo assim, ó, não dá. Mas hoje o Senhor me permitiu ministrar o teu coração nessa noite, para dizer para você, sabe aqueles sonhos, sabe os projetos, sabe aquilo que o Senhor mesmo colocou no teu coração? Deixa eu dizer uma coisa para você. É tempo de se fazer de surdo para a voz da incredulidade, porque os projetos que Deus tem para fazer vão acontecer. Eu vou repetir, os projetos que Deus tem para você, os projetos que o Senhor colocou no teu coração, vão acontecer. Aleluia. Missionária Bia, certa vez, o pai de José, Jacó, Israel, disse assim, vai lá onde estão os teus irmãos, traga a notícia deles. E José foi. Quando José está chegando, eles avistam José, eles vão dizer assim, missionária Bia, eles vão dizer assim, ó, lá vem o sonhador. Só que eles falaram em tom de desprezo, porque o Senhor colocou no coração de José um sonho. Aleluia. E armaram um plano. Eles não somente disseram isso, mas armaram um plano contra José, para dar fim na vida de José. Só que eles se esqueceram que o Deus que plantou, missionária Penha, o sonho no coração de José, o Deus que planta sonhos no nosso coração, é o Deus que garante o realizar. Eu vou repetir isso aqui para animar a tua fé nessa noite. O Deus que colocou um projeto no teu coração, o Deus que colocou um sonho no teu coração, é o Deus que garante a realização desse sonho. Então pode os irmãos se levantarem, pode os da casa, os de fora, os inimigos ou os amigos se levantaram, mas ninguém vai impedir com que os sonhos de Deus se realizem na minha e na sua vida. Quem crê, quem crê, quem crê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Oh, Jesus. Arabaçu e andara. Bibi, eles conseguiram tirar José da casa do teu pai. Mas nossa irmã Rosane, eles não impediram de que o sonho de José se tornasse realidade. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. O que Jairo fez, eu estou falando, que horas tem? Vou encerrar já agora. Então o que você tem que fazer? Não dá ouvidos às vozes da incredulidade. E nem se permita que você olhe para a situação e diga não. A palavra de Deus, a situação diz que não, mas se a palavra está dizendo que sim, eu vou viver, vai acontecer. Aleluia, meu Deus. Talvez você apresentou o teu filho no altar,
Apresentou alguém da tua casa diante do altar do Senhor? E hoje talvez, aquele que você apresentou está distante. É um sonho. É um sonho ver a nossa família diante do altar. É um sonho ver os nossos filhos diante do altar, servindo ao Senhor. Hoje pode estar distante. E você olha a situação, e a situação está dizendo assim, ó, está muito distante. Não dá. Aí você olha, misericórdia. Tem dia que você só fica esperando a notícia ruim chegar. É a situação dizendo para você, ó, não dá. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, é uma palavra poderosa. Aleluia. Pode ter certeza de uma coisa. Aqueles a qual Deus chama, ei, Deus não perde o controle. E no momento certo, os que estão distantes vão voltar para o caminho do Senhor. E quando José saiu dos olhos do pai, até que um dia, em que Jacó pensou, o meu filho morreu. Oh, pastora Célia, mas os mesmos que disseram, Jacó, olha a túnica do teu filho, está manchada de sangue, eu acho que um animal feroz o matou, foram os mesmos que voltaram do Egito com a notícia dizendo assim, Jacó, o teu filho José ainda vive. A vida da tua família não está nas mãos de Satanás. A vida dos teus filhos não está nas mãos de Satanás. Porque aquele que você apresentou no altar, aquele que você ora de madrugada dizendo, Senhor salva, está nas mãos do Senhor. E eu sinto a unção de Deus. Eu sinto a unção de Deus. Não dê ouvido às vozes de desânimo dizendo que não dá, porque há um Deus que governa sobre a tua casa. Jairo deu ouvidos a Jesus, eu vou encerrar. Mas só que há um detalhe, cuidado. Porque quando Jesus chega na casa de Jairo, o que tem? Carpideiras. Pessoas pagas, que eram pagas para prantear no velório. E quando Jesus chega, Jesus diz que a menina não está morta. Aí o que as carpideiras e muitos dentro da casa vão fazer? Deixam de chorar para rir. Oh, meu Deus. São vozes de incredulidade. Aí Jesus já ia ensinar algo para Jairo e para mim e para você, eu encerro. Jesus vai permitir com que essas pessoas fiquem ali? O que Jesus vai fazer? Sai todo mundo. Sai todo mundo. Jesus está ensinando para mim e para você, cuidado com quem você mantém perto de você. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Eu vejo muita gente desanimada hoje no Evangelho porque está dando ouvido a quem não deveria dar ouvidos. Se tem alguém do meu lado me influenciando para que eu esteja desanimado, o que eu preciso fazer por um momento? Me afasto. Você precisa estar cercado de pessoas que acreditam no milagre. Você precisa estar cercado de pessoas que acreditam no seu sucesso, que acreditam na restauração, que acreditam que a promessa vai acontecer. Muito cuidado a quem você dá ouvidos. Jesus diz, sai todo mundo, fica somente a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João. Aleluia. Saiba selecionar quem você coloca dentro da sua casa. Saiba selecionar quais tipos de pessoas
que anda com você, se estão te influenciando, saiba selecionar. Se estão, sabe, dizendo para você, não dá, não dá, não dá, não dá, para de dar ouvidos. Aleluia. Deixa eles falar, mas para lá. Porque se permanecerem perto, já viu, é igual aquela situação. Uma mentira contada sempre, sempre, sempre acaba se tornando uma. Agora, uma incredulidade sendo contada sempre para você, sendo falado sempre no seu ouvido, você acaba acreditando e se torna um estilo de vida para você. Aí qualquer situação que você enfrenta, você diz, não dá. Aí qualquer coisa que você passa, você diz, realmente não dá. Aí qualquer sonho, qualquer projeto, você nem começa, porque você acha que não vai dar. Está tão negativo que você acha que não vai dar. Jesus diz, não, sai todo mundo, sai todo mundo. Aleluia. Porque quem não acredita não precisa estar perto quando o milagre acontecer. Deixa que elas só vejam o milagre depois de ter acontecido. Aleluia. Jesus então naquele lugar vai dizer, menina, te digo, levanta. Levanta, mas não está morta. Morto ouve. Morto ouve. Não, está morta. Morto ouve. Só que a palavra de Jesus, ela é poderosa para trazer aquilo que está na morte para a vida. É por isso que você tem que se alimentar dessa palavra todo dia. Porque no dia que você se levantar e que você não estiver disposto espiritualmente, essa palavra vai trazer vida para você. É essa palavra que vai dizer para você, desanimado, anima-te, levanta. Aleluia. Eu não sei quais são as pessoas que estão ao teu redor, mas saiba que eu quero, pelo Espírito Santo, dizer para você nessa noite, mediante aquilo que está dizendo, ei, tem jeito para a sua situação. Tem jeito, sim, tem jeito. Tem milagre, tem resposta, tem restituição, tem cura, tem restauração. Tem jeito para você. E o que Jesus diz para Jairo? A menina respira. A menina respira. A menina levanta. Aí Jesus diz assim, ó, pouca gente se liga nesse detalhe. Dá a ela de comer. Mas espera aí. Eu quero contar para todo mundo. Tem coisa que acontece na sua casa. Tem processo, tem milagre que acontece na sua casa. Você não precisa expor para todo mundo o que aconteceu. Você não precisa. Deixa que a notícia se espalhe naturalmente. Por que Jesus disse isso? Porque primeiro, o que a lei dizia? A lei dizia, ainda mais alguém que estava morto e reviveu, vá ao sacerdote, se apresenta ao sacerdote. A lei dizia isso, leve a tua oferta. E o sacerdote vai constatar, realmente, milagre. O contexto diz isso. Só que o Espírito Santo também fala ao meu coração. Nem toda coisa que acontece na nossa casa precisa de um espetáculo, já disse isso para você. Aí Jesus diz, eu encerro, dá ela de comer. Porque o que ela precisava naquele momento? Se alimentar. Para que ela... Agora, eu trabalhei no espiritual. Agora no físico, trabalha vocês. Agora, pai e mãe, cuida dela. Porque por falta de cuidado ela pode morrer novamente. Saiba de uma coisa, que eu estou querendo dizer para você nessa noite. Eu sei, e quando Jesus fizer na sua vida, e você chegar aqui na igreja todo contente, Jesus fez, ei, continua cuidando.
continua tratando. Quando Jesus sarar, quando Jesus curar, quando Jesus restaurar, continua cuidando. Não terceirize cuidado, cuide você. Aleluia. Porque por falta de cuidado pode morrer. Tem muita gente que o filho está fora e quando o filho volta deixa de orar. Não, continua orando, Senhor, dizendo assim, ó, Senhor, eu orei, o Senhor trouxe para a tua casa. Agora eu vou continuar orando para que Ele continue na tua casa. Senhor, o Senhor restaurou esse casamento, eu orei, o Senhor restaurou. Agora eu vou continuar orando para que esse casamento se fortaleça mais e mais. Você conseguiu entender isso? Então fica de pé. E já fecha teus olhos agora. Arabaçu e andará. Decomanassi e andarabaçu e andará. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje à noite, de se fazer de surdo para as vozes dos murmuradores. Hoje à noite, de se fazer de surdo para as vozes dos desanimadores. Hoje à noite, para sair daqui dizendo assim, eu creio na palavra que o Senhor liberou a meu respeito. Hoje à noite, de sair daqui para dizer, eu vou viver o meu milagre. Hoje à noite, de sair daqui para viver, eu creio, que a minha resposta vai chegar. Hoje à noite, de sair daqui para dizer assim, eu creio que o milagre vai acontecer. A despeito do que eu estou vivendo, a despeito do que eu estou passando, eu não vou deixar que as vozes contrárias venham me abater. Eu não vou deixar que as vozes de derrota venham me abater. Não, eu confio na palavra que o Senhor liberou. Se Ele disse sim, assim. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele disse que eu vou viver milagre, eu vou viver. Ou se Ele não disse também, eu não vou. O que a vontade dEle vai prevalecer sobre a minha vida. Coloca a mão no teu coração, igreja. Você não vai absorver as vozes daqueles que não acreditam. Você vai sair daqui para tapar os ouvidos para as vozes que estão dizendo para você que não dá, que não tem jeito. Ei, não, aleluia. Você vai liberar, você vai se lembrar da palavra que o Senhor liberou ao teu respeito. Você vai se lembrar das promessas que o Senhor teu Deus te fez. A palavra diz que quando Ele libera a palavra, ela não volta para Ele vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada, e ela vai cumprir na tua vida o propósito para o qual ela foi liberada. Tem milagre sim, tem resposta sim, tem porta aberta sim, tem cura sim, tem alegria sim, tem nova história sim, tem novo começo sim. Assim diz o Senhor para a igreja.